Boa noite, a paz do Senhor, a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo canal YouTube. Estamos aqui no nosso Estúdio PA e hoje temos a ilustre presença do nosso pastor, querido pastor Edson Cursinho de Oliveira. Boa noite, pastor. Boa noite, irmão Martinelli. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Esperamos que possa ser produtivo esse bate-papo que nós vamos ter aqui no dia de hoje. Amém. E hoje nós estamos aqui para conhecer um pouquinho mais do pastor Edson, a sua caminhada, a sua jornada em Cristo. E eu queria já começar perguntando, pastor, como foi o chamado do senhor? Quando e que momento que o senhor começou a sua caminhada cristã, a conversão? O senhor veio de família de berço evangélico? Conta pra gente aqui. Eu nasci num berço, não. A gente fala berço evangélico, vamos falar que na igreja não é berçário, né? E hoje é a fala que o povo usa aí, estão usando esse jargão aí, né? Porém, eu já venho desde criança servindo o Senhor. Então, toda a nossa trajetória dentro da igreja. Tivemos um período na adolescência que existe algumas incertezas, mas com 16 anos eu fui ser professor da escola dominical, da sala dos adolescentes, e ali começou a nascer um desejo no meu coração. Mas a minha primeira experiência foi no ano de 87, quando foi um culto de criança na nossa igreja do Quiririm, no dia 4 de abril, aonde o pastor Adelísio havia assumido a igreja do Quiririm, passou a ser o nosso pastor ali. E naquele culto de criança foi marcado, foi a leitura bíblica daquela noite, foi eu que fiz, e também tive a oportunidade naquela noite de ser batizado com o Espírito Santo. Foi muitas crianças batizadas com o Espírito Santo, e entre essas crianças eu fui um que fui batizado por bondade de Deus. Estava lá com meus 10 para 11 anos quando isso aconteceu. E o senhor foi separado do diaconato com quantos anos? Eu fui separado do diaconato entre 18 a 19 anos. Estava entre os 18 bem e 19. Jovem, pastor. Fui bem jovem. E quando fui separado, o pastor Ezequiel falou ao nosso saudoso pastor Ribamar assim: você não tem homem para trazer lá, para você estar trazendo um moleque aqui para ser consagrado? E o pastor Ribamar falou para ele assim: lá na frente o senhor vai entender que o moleque vai se tornar um homem de Deus. E graças a Deus, Deus tem abençoado a nossa vida. Que bacana, pastor. E trabalho que o senhor dirigiu exercendo já a função pastoral, qual foi o primeiro? Na verdade, eu comecei na sala da casa da irmã Francisca. Nosso irmão saudoso, o pastor Ribamar, era o nosso pastor no Quiririm. E ele me chamou, eu era professor da escola dominical da classe dos adolescentes, tinha acabado de casar com a dona Néia, e nos chamou para ser o dirigente daquele ponto de pregação. E lá na casa da irmã Francisca, do irmão Manuel, foi onde iniciamos dirigir culto, às quinta-feiras. E lá foi aonde começou a nascer o desejo de servir, se dedicar um pouco mais na obra de Deus. E através da sala da casa da irmã Francisca, onde temos uma linda congregação hoje, pastoreada pelo pastor Anselmo, para a glória de Deus. Quer dizer, um fruto que iniciou ali, hoje é uma congregação. Hoje é uma congregação. Depois de lá, a gente teve a oportunidade de ir para o setor 1. Lá eu era o terceiro dirigente. Então tinha que faltar os 2 dirigentes para que eu pudesse dirigir o culto. E os 2 dirigentes nunca faltavam, então eu nunca dirigia culto, né? Mas chegou um período que Deus foi criando caminho e situações. E entre esses caminhos e situações, o trabalho já não permitia que um estivesse. E depois aconteceu que o irmão não ficou muito bem de saúde, teve alguns problemas de saúde, e nós assumimos a responsabilidade. Naquele momento, o nosso coração inflamou. Tivemos a oportunidade, Deus foi prosperando a nossa vida, começamos um trabalho, fizemos banco para a congregação. Eu tive uma oportunidade, eu acho que essa oportunidade que Deus tem me dado ao longo do meu ministério, é aonde eu tenho chegado, por bondade de Deus. Não falo isso no sentido de orgulho, de vaidade, mas com gratidão a Deus. Aonde eu tenho colocado a planta dos meus pés, o Senhor tem me prosperado. E isso aconteceu no setor 1, onde hoje é pastoreada pelo pastor Vinícius Ramos. E lá no setor 1 foi as primeiras experiências de ver Deus agir, abençoar e prosperar e melhorar a congregação para poder dar um conforto melhor para os irmãos. Pastor, conta pra gente aqui,
um pastor novo chega numa congregação com um grupo de irmãos mais experientes, né? Como que é esse primeiro momento, assim, um pastor chegar à frente de um trabalho importante, desenvolver o seu trabalho? Muitas vezes o senhor até tem uma idade de ser filho até de muitos obreiros que já estão lá. Como que é essa experiência? Na verdade, eu tive a oportunidade de começar muito cedo a pastorear. Eu comecei com 19 anos a pastorear. Então, comecei muito cedo. E dentro disso, eu tive algumas experiências importantes, que eu tive... Hoje usa a palavra mentoria, né? Então, eu diria que eu tive mentoria do saudoso pastor Adelísio Costa. Foi um pastor que nos inspirou, trouxe uma inspiração para o nosso ministério. Por quê? O pastor Adelísio foi muito cuidadoso da igreja, tinha um cuidado com a congregação, tinha um cuidado com os irmãos, tinha um zelo. Ele tinha um ciúme da igreja do Quiririm, dos irmãos, era um negócio extraordinário que ele fazia. E um coração voltado a servir o povo. E a gente foi aprendendo isso. E a maneira dele tratar e cuidar do povo, isso foi mexendo. Com o pastor Adelísio, eu aprendi a ser amoroso. Com o pastor Adelísio, eu aprendi a ver o valor de uma visita. Com o pastor Adelísio, eu aprendi o valor de uma restauração. Ele era um pastor muito persistente. Se você olhar para o nosso ministério hoje, alguns pastores que estão pastoreando, muito bem sucedido no nosso campo hoje, eu poderia falar do pastor Fábio Barbosa, eu poderia falar de Eduardo Pacheco, eu poderia falar hoje do Moisés, eu poderia falar do pastor Anísio de Visconde do Rio Branco, que está fazendo um excelente trabalho, o pastor Daniel de Jesus, que está na Argentina, e tantos outros pastores que ele teve a oportunidade de orientar. E vou falar também do pastor Edson Curseiro de Oliveira. Entre todos eles, você vai ver que esses pastores que teve a oportunidade de passar pela mão do pastor Adelísio, esses pastores estão tendo sucesso hoje ministerialmente. Quando a gente fala o sucesso, não é no sentido de vaidade, de orgulho, mas estão sendo homens de Deus para a congregação e prosperando a sua congregação aonde está administrando hoje por bondade de Deus. Então eu vejo no pastor Adelísio esse cuidado. Uma coisa que eu achava muito importante que ele fazia, às vezes havia algum obreiro que chegava na igreja do Quiririm, estava um pouquinho triste com alguma coisa, ou passou por alguma dificuldade, ele trazia essas pessoas para perto, ele curava e depois soltava de novo para trabalhar. Então ele tinha esse cuidado. E eu aprendi uma coisa, primeiro você cuida e depois trabalha. Nós não podemos pôr uma pessoa para trabalhar doente sem antes ser curado e cuidado. Então primeiro você cuida da pessoa e depois você põe para trabalhar. E isso ele fazia com êxito, com muito sucesso. E por isso, e com o pastor Ribamar, eu vou dizer uma palavra que ele falou para mim: seja homem e não menino. Forte. Ele falou: seja homem, não menino. Isso mexeu muito com a minha vida no meu início ministerial. Ele me orientou, trouxe muitas orientações para o meu crescimento. E Deus tem prosperado a nossa vida. E o pastor Nené era o pastor que eu carregava a sanfona dele. O pastor Nené, aquele jeito calmo, sereno. E ele foi também nos moldando e nos dando alguns ensinamentos que hoje eu trago para o meu ministério como um sucesso, porque a gente teve escola. Essa é uma verdade. Falar do pastor Ezequiel, aí dispensa comentários pelo seu legado. Quando eu saí para pastorear a primeira vez fora de Taubaté, lembrando que eu passei pela congregação do SECAP, eu passei pela congregação do Setor 1, pelo Bela Vista, e depois eu fui para o Feital. Quando eu fui para o Feital, o pastor Ezequiel usou uma frase muito forte para o meu início de ministério. Ele mandou tomar conta de 3 coisas, tomar cuidado com 3 coisas que poderia trazer a sua ruína ministerial. E eu ouvi isso muito bem do meu pastor, e ele tinha uma fala que dizia assim: o mesmo caminhão que leva é o mesmo que traz. Mas o pastor Ezequiel foi um orientador quando saí para pastorear. Pastor, eu sempre vejo o senhor falar uma seguinte palavra: o pastor ele tem que ser facilitador.
Como que o senhor expõe isso aí? Como que o senhor explica essa palavra facilitador para aqueles que são novos pastores, estão iniciando agora recentemente no ministério? O que é ser um pastor facilitador? Veja bem, irmão Martinelli, hoje, com 49 anos, indo para os seus 50 já, chegando na casa dos 50, eu tenho um pouco mais de maturidade. Muitos erros que eu cometi no meu início do meu ministério, como se precipitar com a fala, com as decisões, hoje eu tenho tomado um pouco mais de cuidado com isso. E quando eu vejo a palavra facilitador, porque nem sempre eu vou ser direcionar todas as boas ideias. Nem sempre vai partir do pastor a oportunidade de fazer grandes eventos. Mas eu tenho que ter uma consciência, quando eu gosto muito do texto, que quando Eliseu é convidado a aumentar a escola de profeta, não é dele a ideia, o texto vai nos dizer isso, a ideia não é de Eliseu. Mas ele é um motivador. Tanto que alguém chega para ele e fala assim, vamos cortar madeira. A conhecida passagem do Machado. A conhecida passagem do Machado. Vamos cortar madeira. Só que quando vai cortar madeira, ele não está lá cortando madeira, ele está lá do lado. Em outras palavras, eu estou aqui para facilitar. Aí alguém chega, nós tínhamos um machado e o machado não era nosso, é emprestado. E agora? Como é que a gente vai fazer? Nós viemos fazer uma melhoria e agora perdemos a ferramenta de trabalho. Ele se posiciona e direciona. Aonde caiu? Caiu aqui. Então joga lá. Pega o machado. Volta de novo a trabalhar. Eu vejo isso como um facilitador. Eu não posso ser dono das grandes ideias, mas eu posso facilitar para que ela aconteça, para que o reino tenha um benefício através disso, a sua membresia da igreja. E o pastor é sempre um equilibrador. Ele vai trazer esse equilíbrio. Veja esse momento, eles ficaram desesperados. O que ele estava fazendo lá? Opa, calma aí. Eu estou aqui para dar o equilíbrio. Ninguém precisa ficar nervoso, fica calmo, fica desesperado. Eu vou dar a solução. Eu tenho a solução. Então eu vejo que o pastor, ele precisa ser solução. Ele precisa ter a graça de Deus para que ele possa ser um orientador para as pessoas. E quando ele consegue entender isso, fica mais fácil. Eu ouvi uma frase de um pastor que eu guardei no meu coração. Precisamos pastorear com leveza. Mas quando a gente olha para o caminho pastoreio, parece que é algo carregado, né? As pessoas é sofrimento, é dor, às vezes críticas, rejeição, solidão que o pastor passa. E quando eu ouvi essa frase, eu falei, eu preciso pastorear com leveza, eu preciso ter leveza no meu pastoreio. E para mim ter leveza, eu preciso ter pessoas do meu lado que vão me ajudar a dar esse suporte na obra de Deus. Eu não preciso ser idealizador das ideias, mas eu posso ser o suporte agora. Porque eu entendo que pastor cuida de gente, cuida de pessoas. Então, se eu for focar em todos os fazeres, eu vou deixar um lado para trás, um lado vai perecer. Então, para que ele não pereça, eu confio em pessoas. Eu gosto de trabalhar com a palavra empoderamento. Essa centralização que o senhor está falando, que muitas vezes, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, né? Na verdade, ela traz... centralização muito forte, muito... Na verdade, ela traz o quê? O peso. Você fica pesado para pastorear. Todas as funções estão sobre a minha pessoa. Eu tenho que direcionar todo mundo. Então, não é isso. Eu lembro de Moisés. Jetro chega e fala assim, você está sofrendo, por que é? Separa aí os homens de confiança, distribui autoridade sobre eles, que eu trabalharia a palavra empoderamento, dá autoridade para eles, e eles vão, aquilo que fugir da responsabilidade dele, você age. Aí você vai pastorear esse povo com leveza. Com todas as dificuldades de Moisés, ele ouve, entende e faz na prática. Então, quando nós entendemos que pastorear não é sofrer, não é. Não, sofrimento. Essa é uma visão que nós trouxemos lá de trás,
que o pastor ele tem que ser maltratado, que o pastor é tapete, todo mundo pode maltratar. Não, o pastor é gente, pastor tem família, pastor tem sentimento, pastor tem dores, pastor lida com rejeição, lida com a sua solidão, porque o pastor está rodeado de pessoas e existe um momento que ele se sente só. Então eu preciso entender isso. Para que eu possa fazer isso, eu preciso trabalhar com empoderamento e ter pessoas que vão me ajudar. Porque se eu centralizar tudo, com certeza eu vou ter muita dificuldade para as decisões. E o papel da família, pastor? O senhor tocou no assunto família, né? Esposa, filhos. Como o pastor ele traz o equilíbrio, né? E essa divisão, né? Existe uma chavinha assim que é ligada, agora eu sou o pastor. Agora eu sou o Edson, marido, pai. Como o senhor trata disso? Primeiro, eu queria dizer que eu sou casado com a dona Néia há 32 anos, né? Eu tenho o Adelísio, meu filho mais velho, que tem 31 anos, um homem de Deus, um filho excepcional. Casado com a Juliana, minha nora, que é uma pessoa extraordinária. Tenho 2 netos, que é o Benício e também o Noah agora. E tenho também o Eric, que segundo o Adelísio vai ser pastor dele. O Eric é uma criança, um adolescente, já entrando na sua adolescência, muito comunicativo, muito proativo, gosta de se envolver tudo na igreja. Ele gosta de participar dos trabalhos da igreja. E eu tenho uma esposa que tem sido o equilíbrio para o meu ministério. Porque ela entende o meu chamado e ela também foi chamada. Embora que a dona Néia, ela não é aquela exímia pregadora, aquela mulher de pastor assim tão influente, sabe? Ela é uma pessoa muito reservada e dentro da sua reserva é uma ajudadora, é uma grande ajudadora, uma conselheira. E hoje ela entende o nosso chamado, porque se ela não entendesse o chamado, com certeza eu teria algumas dificuldades de pastorear. Embora que ela seja filha de um pastor, mas ela entendeu, tanto que quando a gente foi casar, ela falou assim, eu não quero casar com um pastor. Eu falei, mas não vou ser pastor mesmo? Não, pode ficar tranquila. Só que ao longo do caminho as coisas mudaram e nós chegamos hoje ao pastoreio. Então eu posso dizer que o meu sucesso vem de Deus, mas de ter uma mulher extraordinária do meu lado. Amém. Eu tenho uma mulher extraordinária. Eu queria perguntar para o senhor agora a respeito de igreja. Qual a visão do senhor, a visão pastoral, do papel da igreja na sociedade? Como ela se divide, qual a função dela, o que a igreja tem que trazer para o público interno e para o público externo também, né, inserida na sociedade. Qual a visão do senhor? Na verdade, Martinelli, eu passei pela congregação do Feital, foi uma tratativa, porque era um bairro que tinha, na sua época, em 2002, as suas dificuldades. A igreja ali, nós fizemos trabalhos sociais e levamos o social e trouxemos pessoas para dentro da igreja, para conhecer a igreja. Então eu vejo que fui pastor em Moreira César, no Lar de Assunção, tivemos uma obra muito abençoada lá, uma prosperidade de Deus na nossa vida, onde tivemos um crescimento muito grande da igreja, e lá foi um trabalho mais de, além do social, uma reestruturação. A igreja se reestruturou de uma maneira muito importante e tivemos um sucesso. Depois desse período, nós voltamos para Taubaté e ficamos 7 anos sem pastorear. Esses 7 anos foi muito importante. Por que foi importante? Eu comecei a ter novas visões sobre igreja, as visões de comportamental. E eu comecei a analisar alguns comportamentos e dentro desses comportamentos ter algumas mudanças. Foi na época que se iniciou o trabalho de família nas nossas congregações e vim ser auxiliar do pastor Adelísio Costa na igreja do Queririm. Depois da sua morte, em 2013, veio o pastor Valdomiro. Ficamos um período e depois ele nos leva a pastor e depois de 6 meses assumimos a congregação da Baronesa, onde ficamos ali por quase 4 anos. Quando chegamos lá na igreja da Baronesa, nós tivemos uma tratativa diferente. O primeiro evento que nós fizemos lá foi o Papo Vida Jovem.
a igreja estava passando por algumas dificuldades. E como trazer a sociedade para dentro da igreja? Então a gente fez uma divulgação, saímos evangelizar, e no primeiro papo Vida Jovem nós colocamos 80 jovens na congregação naquele dia. Então foi uma coisa extraordinária. Entendemos que a igreja ela precisa do social. Então eu dividiria a igreja em 3 partes. A igreja ela é social, a igreja é administrativa, porque ela tem a sua parte administrativa, mas a igreja também é espiritual. Então eu preciso ter uma consciência muito grande sobre isso. Ela não é só espiritual, não é só o poder, mas a igreja precisa atender a comunidade. E através desse atendimento à comunidade, levar a Cristo. Então nós podemos ter trabalhos sociais. Hoje nós aprendemos a trazer os médicos para dentro da igreja, trabalhos de corte de cabelo, médico para fazer consulta, oculista, e isso tudo a gente teve a oportunidade de trazer a população para dentro da igreja, e o trabalho aconteceu. E o cuidado com as pessoas, com as suas faixas etárias de idade, eu acredito que isso é muito importante. Na Baronesa, quando nós iniciamos a primeira igreja das crianças para nós lá, que foi um trabalho que tivemos alguma dificuldade e montamos uma congregaçãozinha para as crianças, que era uma sala, não era aquele negócio de brincadeira, mas se tornou um culto. E tinha uma liturgia? Tinha uma liturgia das crianças, tudo, e foi uma bênção. Quando cheguei, tive uma transferência da Baronesa para a Vila São José, nós chegamos lá no momento e Deus prosperou a nossa vida naquela casa e nós fizemos a igreja para as crianças na Vila São José. Aí fizemos o púlpito direitinho e aquilo lá foi dando um desenvolvimento e Deus foi prosperando a nossa vida. E tivemos lá alguns trabalhos sociais. Aí eu volto a falar para você, sempre com a visão do social, do administrativo e do espiritual. Tivemos sucesso lá. Fomos transferidos para a congregação do Quiririm. Chegando na congregação do Quiririm, Deus prosperou a nossa vida lá. Aí nós tínhamos uma sala lá, que hoje ela tem, se eu não me engano, ela deve ter 10 metros de comprimento por 4 de largura, ou é 12 de comprimento por 4 de largura. E nós montamos a igreja para as crianças. Lá virou a igreja para as crianças. Eu separei o irmão Elias Júnior para ser o pastor das crianças. Que bacana. Aí ele tinha lá os cooperadores mirim, e aquilo envolveu muitas crianças, como tirar oferta. Então não era o momento de lazer para as crianças, ficar brincando o culto. Eles entenderam, eles cantavam o hino da harpa, a liturgia normal, e eles gostavam disso. Já é um treinamento. Já é um treinamento. Então isso, tivemos esta oportunidade. Hoje, pastoreando a igreja do Parque Aeroporto, nós temos prosperado em outras áreas. Eu poderia dizer da aula de música aqui hoje. Hoje nós temos uma aula de música gerenciado pela nossa orquestra, juntamente com os nossos irmãos, e nós agregamos muitos alunos que também não são do Parque Aeroporto, mas abrimos a comunidade. Aí eu vejo o social da igreja de novo, aonde nós estamos alcançando as pessoas para poder trazer orientação. Mas também eu vejo que hoje nós temos um núcleo do IBAD, aqui hoje com 60 alunos, então eu estou alcançando o espiritual da igreja. Mas observo também que nós temos hoje uma enfermaria, já no final de acabamento, para poder atender, se algum irmão passar na igreja, que isso aqui é o administrativo. Sim. Então eu vou entender que cada igreja, você vai tendo a oportunidade de melhorar a sua visão a respeito disso. É a igreja cuidando de todas as áreas. Área emocional, área física, espiritual, social, encaminhando muitas vezes o irmão, o cidadão, a sociedade, orientando, né? Porque a pessoa, quando ela vem a Cristo, ela vem totalmente quebrada, arrebentada, né? Então ela precisa dessa multi-orientação, não é isso? Isso. Daria um exemplo agora. Nós teremos o curso por excelência do diaconato, onde o pastor Flávio de Lima vai estar aqui orientando a maneira de possamos servir não só a igreja como a comunidade, porque o diácono ele faz isso, né? Ele serve, eu sempre uso dizer que o diácono trabalha mais do que o pastor da igreja, então ele tem que servir as suas funções, mas é um trabalho que eu entendo dentro da sociedade da igreja e vendo essa prosperidade que acontece. Pastor, conta pra gente
um momento assim que Deus operou grandemente na sua vida, um milagre, um acontecimento, uma passagem que realmente impactou. Naquele momento o senhor percebeu que Deus estava presente, atuando ao seu lado. Conta pra gente aí uma passagem. Foi quando a NEA, em 2015, em 2009 para 2010, nós mudamos para nossa casa no dia 22 de novembro. E você mudar para sua casa própria é aquela alegria, e foi um sonho realizado. E dentro desse sonho, no dia 5 de dezembro, ela foi fazer uma consulta de rotina e foi identificada que estava com câncer na tireoide. Aquilo nos trouxe um pesar, porque mexeu com a memória. Porque quando eu pastoreava em Moreira César e deixei de pastorear e vim embora para Taubaté com alguns propósitos, e que propósito foi esse de construir minha casa, de abrigar minha família, de dar um lar para minha família, e essa decisão ela pesou muito naquela época. E a gente cresceu ouvindo que quando você deixa, Deus cobra, Deus castiga, e aquilo trouxe algumas perturbações para minha alma. Mas eu não entendi um propósito, havia um propósito em tudo aquilo. E às vezes o sofrimento mexe com a nossa fé, ela oscila, e esse momento foi muito apavorador, porque eu tinha um filho de 15 anos, que é o Adelísio na época, e qual que era a minha preocupação? Meu filho vai chegar e vai falar assim: pai, o senhor está tanto tempo servindo a Deus na igreja e agora minha mãe está com a situação, e quando se fala em câncer, a gente já faz uma ligação direta de morte e aquela preocupação. Qual foi a nossa preocupação nesse momento? Tínhamos que tratar da situação da NEA, do câncer, evitar que o Adelísio viesse saber que a sua mãe estava doente e confiar no Senhor nesse momento. Por quê? Porque aquilo mexeu com a nossa estrutura naquele momento. Ela trouxe uma preocupação para a nossa alma. Mas dentro de um período de oração, e orando a Deus, numa madrugada, eu tive a oportunidade. Eu sei que quando a gente fala essa fala, muitas pessoas vão entender que isso não acontece, mas eu queria pedir que as pessoas respeitassem, porque cada um tem uma experiência com Deus. E eu vi um varão, nitidamente, no pé da minha cama, que me deu continência e falou para mim assim: isso aqui é o que estava na garganta dela. Valeu ou não valeu a pena ter uma vida de oração? E no outro dia chegou o resultado que ela tinha sido curada para a glória do nome de Jesus. Então isso mexeu com a nossa vida, e naquele momento também outras coisas que aconteceram na minha vida profissional, na vida do meu filho Adelísio, as portas, as bênçãos de Deus naquele momento, foi um momento de um ano de sofrimento. Mas quando Deus deu aquela virada de chave na nossa vida, Deus trouxe um alívio, um bálsamo para a nossa alma, e nós tivemos a oportunidade de ver a grandeza dele e a bondade dele na nossa vida. Pastor, estamos chegando aí na fase final do nosso podcast. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. É aquela pergunta bate-pronto. Perguntas e respostas rápidas. Tá bom? O senhor topa? Vamos lá. E eu tô pegando de surpresa, hein? Vamos lá, pastor. Um hobby que o senhor tem? O senhor gosta de fazer, o pastor Edson, na hora de folga, na hora que ele tá tranquilo? O que o senhor gosta de fazer? Estar com a minha família. O que é a Bíblia? É o tudo. Um desafio. Um desafio. Esse eu vou manter em segredo por enquanto. Um medo, pastor. De decepcionar a minha casa. Um projeto de vida. Envelhecer com a dona Néia. Quem é o pastor Edson? É um camarada muito gente boa, amigo, parceiro, leal. É uma pessoa que está sempre disposto a ajudar as pessoas. Aprendi uma coisa que não é guardar ressentimento. Não consigo guardar ressentimento de pessoas. Eu posso até ser maltratado, mas não consigo. Deus
me deu um coração regenerado pela sua graça. A bondade e a misericórdia de Deus tem habitado sobre a minha vida. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de fazer um último pedido. O senhor olhasse para aquela câmera e o senhor trouxesse uma mensagem de esperança, de fé, àquele que sofre, àquele que passa por dificuldades, aquele que ainda não conhece a Cristo. E o senhor, nesse momento, trouxesse uma palavra de esperança e logo após fizesse uma oração para o público que está do outro lado lá da tela. Eu queria dizer a você, tanto que deve estar sofrendo, passando por algumas dificuldades, seja ela da ordem emocional, da ordem familiar, da ordem espiritual, financeira, conjugal. A Bíblia diz no livro de Naum que Deus tem um caminho no meio da tormenta. Eu quero dizer para você uma frase que eu ouvi e eu guardei ao meu coração. Para muitos não, mas para o necessitado sim. A igreja, a palavra de Deus, é remédio para as nossas dores, é cura para a nossa alma. Quando nós percebemos que quando Ana entra no templo, ela faz um desabafo, ela expressa o seu sentimento de dor, de tristeza, de frustração, e ela diz para Elias assim: a minha alma está amargurada. Eu venho derramar a minha alma perante o Senhor, uma alma amargurada, uma alma triste. Mas quando ela expressa isso, ela tem a oportunidade de ser curada, porque uma palavra foi liberada logo após isso. E esta palavra que foi liberada foi para que ela, naquele tempo, que ela fosse embora em paz, porque o Deus de Israel lhe concederia segundo o desejo do seu coração. Interessante que a Bíblia vai dizer que o seu semblante mudou logo após esta palavra. Então Deus tem uma palavra de refúgio, uma palavra de socorro para a sua vida. Procure a igreja mais próxima, procure um pastor para que possa te ajudar. E a você, meu irmão, meu amigo, que pode estar passando por algumas crises espiritual, com algumas incertezas, eu queria dizer para você nesse dia: Deus é fiel. O Salmo 46, ele é socorro nessa angústia. Ele é socorro, ele é fortaleza e é bem presente nesses dias que nós passamos por essas dificuldades. Então deixa o Senhor se revelar sobre a sua vida e te dar vitória em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde a minha voz alcançar essas pessoas, seja o momento que ela esteja vivendo, seja de dor emocional, uma dor espiritual, uma dor física, mas a tua palavra diz que o Senhor é ontem, então o Senhor cura a depressão. O Senhor é hoje, o Senhor cura o estresse elevado. E o Senhor é amanhã, o Senhor cura a ansiedade. Eu quero pedir que o Senhor, por bondade e misericórdia, aonde essas pessoas foram alcançadas através da minha voz, eles possam ser curados, o Senhor possa trazer soluções para os seus problemas, eles sintam um desejo de procurar a sua casa e através do mesmo eles possam ser restaurados. Pai, queremos pedir que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida de todos eles, no nome de Jesus. Amém. Amém. E aqui nós encerramos o nosso podcast do Estúdio PA. Queria agradecer a presença do pastor Edson Cursino, agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam até agora e essa maravilhosa equipe que está aqui atrás das câmeras, que vocês não estão conseguindo ver, mas é os irmãos que fazem acontecer tudo isso, tá bom? Deus abençoe a todos.